Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Arthur Jorge, novo técnico do Botafogo. Como eu vejo essa contratação? Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. E claro, se você quer ter acesso ao melhor aplicativo de futebol à disposição no mercado, totalmente de graça, é só você vir no primeiro comentário fixado desse vídeo, aqui embaixo, clicar no link que está lá e baixar o app do SofaScore. É totalmente de graça, não tem pegadinha, e é um app que te ajuda a entender melhor o futebol, a ter acesso a dados de que equipes de scout precisam para analisar futebol. Então, se você quer isso, ou simplesmente quer resultados em tempo real, classificação em tempo real, baixa o app do SofaScore. É o app que eu uso, por exemplo, nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou usar duas coisas que o SofaScore te tira para você, o SofaScore te dá. Então você pode baixar também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Estou gravando esse vídeo para a gente falar do novo técnico do Botafogo, o português Arthur Jorge, que foi confirmado nesta semana, mas a gente já vinha com essa percepção de que ele seria o novo técnico do Botafogo tem um tempo já. E o Arthur Jorge já está no Brasil, já está dando treino no Botafogo, já está trabalhando normalmente, e é um técnico que tem agora a missão de ser o comandante do Botafogo depois daquela passagem que vinha sendo muito bem sucedida do Luiz Castro, e depois que ele saiu para ir treinar o Al Nassr lá na Arábia Saudita, o Botafogo não se encontrou mais com o treinador, né? Veio o Bruno Lage, que começou interessante, depois se perdeu. Aí depois ficou o Lúcio Flávio, interino, efetivo, foi embora. Aí por último veio o Thiago Nunes, na reta final do Brasileiro passado. Nesse ano o Thiago Nunes começou meio esquisito, acabou se perdendo depois de uma entrevista completamente desproporcional e atitudes complicadas lá na pré-Libertadores. E aí ele foi mandado embora e ficou o Fábio Mathias, que fez um belo trabalho, né? Acho que o Fábio Mathias fez um belo trabalho, ainda que a derrota para o Júnior Barranquilla tenha sido muito impactante pela forma que foi. Acho que isso não muda que o Fábio Mathias fez um belo trabalho, inclusive, além de classificar o Botafogo para a fase de grupos da Libertadores, deu ali uma consistência ao que acho que o Arthur Jorge vai até aproveitar. Vamos lá, Arthur Jorge, o que eu penso? Eu penso que é uma boa aposta. Eu diria até que a gente poderia colocar como uma ótima aposta, né? Que o Botafogo vai buscar o treinador de 52 anos do Braga, que passou praticamente a carreira inteira de técnico no Braga. Ele começa no Famalicão em 2009, mas rapidamente em 2010 já vai para o Braga e passa pelo todas as categorias de base do Braga, sub-15, sub-19, sub-20, sub-23, treinando o Braga, clube do qual ele foi jogador praticamente a carreira inteira. O Arthur Jorge chega ao Braga em 86, com 14 anos, e sai do Braga em 2004, já com 32 anos, né? E jogou praticamente a carreira inteira no Braga. Foi um zagueiro central bom, não mais do que bom. Por exemplo, nunca foi convocado para a seleção portuguesa principal, jogou na Sub-21, mas teve uma carreira sólida no Braga e logo depois parou em 2005 de jogar. Em 2009 estava começando a carreira de treinador. No Braga ele, como eu disse, passou por todas as categorias de base até assumir o time principal do Braga em 2023. E a expectativa não era muito grande. E ele entregou demais na temporada 22-23. Foi terceiro colocado com o Braga no Campeonato Português. Em determinado momento chegou a sonhar com o título. Chegou a sonhar com a possibilidade de ser campeão português. E no fim terminou em terceiro, mas estabelecendo recordes da história do Braga na primeira divisão portuguesa. Recorde de gols, recorde de vitórias e recorde de pontos. Nunca um treinador fez tantos pontos treinando o Braga quanto o Arthur Jorge.
Na atual temporada, o Braga jogou a pré-Champions, né, o playoff da Champions, se classificou e na fase de grupos da Champions mostrou até um bom futebol, mostrou bons momentos, fez jogo duro contra o Napoli, fez jogo duro contra o Real Madrid. Acabou que os resultados não foram tão bons no sentido de vencer os jogos, mas jogou melhor que o Real Madrid em Braga, fez meia hora excelente contra o Real Madrid no Bernabéu, vale lembrar, o Lunin defendeu o pênalti quando o jogo ainda estava 0-0. Então, assim, o Braga fez uma boa fase de grupos da Champions, mesmo ficando em terceiro, caindo para a Europa League, e na Europa League aí ficou um pouquinho a desejar, foi eliminado pelo Karabag, né, o time do Azerbaijão, e essa eliminação acabou sendo muito cobrada pela direção, pelos torcedores e tudo, que imaginavam que dava para passar, e dava mesmo para passar na Europa League. E na atual temporada do Campeonato Português, o Braga teve complicações justamente por estar jogando uma Champions League, e o Braga é o típico time, porque o Braga não é um gigante, não é um grande de Portugal, é um time médio, que está cada vez mais brigando na parte de cima. Mas você ter disputa de Champions para times do tamanho do Braga acaba cobrando um preço no campeonato nacional. E isso aconteceu. O Braga teve muita dificuldade na primeira metade do campeonato português, enquanto ainda estava disputando a Champions, e agora está dando uma recuperação, inclusive está a 2 pontos do Porto na briga pela terceira posição. Sporting e Benfica estão lá na frente brigando para um dos dois ser campeão. O Porto está ali na terceira e 2 pontos atrás, na terceira posição, 2 pontos atrás está o Braga. Então, no geral, a participação, o Arthur Jorge como treinador do Braga, ele vem sendo muito, muito bem sucedido. A temporada passada, 22-23, e a temporada atual, inclusive com os jogos da Champions, eles deixam lá que você está muito bem sucedido. Ele decidir sair do Braga para ir para o Botafogo pegou muita gente de surpresa pelo sentido de ter sido no meio da temporada, mas já se projetava que o Arthur Braga não continuasse como na temporada que vem como técnico do Braga, seja por ele ter recebido uma outra proposta, ou seja pelo Braga não querer continuar, porque a eliminação para o Karabag pesou. Muita gente estava imaginando que o Braga ia de fato brigar para ser campeão português nessa temporada, que talvez fosse um pouquinho fora da curva, mas a verdade é que tinha alguns desgastes lá. E nessa temporada o Braga foi campeão da Taça da Liga, né? A terceira competição europeia. O Braga ganhou a Taça da Liga e ganhou um título, ou seja, importante aí para a percepção ali do Braga do trabalho como um belo trabalho, né? O Braga ganhou do Estoril nos pênaltis no fim de janeiro, 1-1 no tempo normal, e nos pênaltis o Braga ganhou por 5-4. O Braga, no meio do caminho, na semifinal, eliminou o Sporting, por exemplo. Então, tem até título nessa temporada, mas a percepção era que o trabalho estava meio não esgotado, mas com desgaste. Então, e aí ele aceita vir para o Botafogo, no entendimento dele, uma grande oportunidade. Ele que já dizia sempre que acompanhava demais o futebol brasileiro e tudo, e que é algo natural para os treinadores portugueses depois da quantidade de treinadores portugueses que vieram para o futebol brasileiro, muitos deles muito bem sucedidos, como é o caso do Abel Braga, como é o caso do Jorge Jesus, como foi durante um tempo o Luiz Castro, como vem sendo ali um trabalho irregular do Caixinha no Red Bull Bragantino. Então tem que estar no radar de um técnico português do futebol brasileiro. Então essa é a trajetória do Arthur Jorge. Como joga, como é o Arthur Jorge no dia a dia? Analisando, conversando com algumas pessoas que trabalham em Portugal, da imprensa portuguesa, conversando com alguns jogadores que trabalharam ou que estiveram no Portugal durante um tempo, o Arthur Jorge fica entre um misto de um paizão com um general. Ele fica no meio do caminho entre isso. Por quê? Porque ele tem um ótimo relacionamento com os jogadores, ele lida muito bem
com jogadores, um aspecto mais paizão, como a gente chama no Brasil, mas ele é implacável, ele não trabalha muito, ele não dialoga muito com quebra de hierarquia. Então, assim, ele tem um relacionamento muito bom com os jogadores, mas se você não andar na linha, você perde facilmente a confiança, tá? É um técnico de muita personalidade. E isso foi comprovado aí com alguns debates na imprensa portuguesa, em que ele discordando frontalmente de posturas de alguns jornalistas, dele discordando de postura da própria direção do Braga, e até por isso esse desgaste. Então, assim, ele é um cara de muita personalidade, que por um lado pode gerar um atrito nesse dia a dia de imprensa brasileira, que é muito diferente da imprensa portuguesa, pode gerar um atrito com o próprio John Textor, dependendo da postura do John Textor no dia a dia. Por exemplo, essas denúncias que o John Textor tem feito, eu não sei se o Arthur Jorge pode entender como trazer muito holofote para o dia a dia do Botafogo. O Arthur Jorge não gosta muito disso, mas essa personalidade dá ao Botafogo alguém que vai blindar o grupo sob todos os aspectos. E isso o Arthur Jorge fez muito no time do Braga. Então, o Botafogo que passou pela reta final que passou no ano passado, por reflexos do que aconteceu no ano passado, vistos no time nesta temporada. O Arthur Jorge é um cara capaz de blindar todo mundo e dizer, vamos fechar a gente aqui, deixa isso para lá, o que aconteceu no ano passado não nos cabe mais, vamos pensar para frente, vamos projetar um ano de 2024 bom. Então, assim, o Arthur Jorge é capaz de blindar, e isso é muito positivo. Ele fez muito isso no Braga. Ele fez isso em várias situações no Braga. Futebol, bola. Queria trazer aqui esses dois tweets feitos pelo SofaScore. Arthur Jorge pelo Braga, últimas 2 temporadas. 99 jogos, 62 vitórias, 14 empates, 23 derrotas. 67,3% de aproveitamento. 202 gols marcados, mais de 2 por jogo. 122 gols sofridos, mais do que 1 por jogo. 255 grandes chances criadas. 198 grandes chances cedidas, ou seja, em 99 jogos, os adversários, na média, tiveram 2 grandes chances a cada jogo. 53% arredondando de posse de bola para os times pro Braga, né? No caso do Arthur Jorge. Essa é um que eu queria colocar. O outro é esse aqui, também que eu tirei lá do SofaScore. Então, gente, você está vendo que o SofaScore te dá isso. Você pode baixar esse app totalmente de graça no primeiro comentário fixado desse vídeo. Atual temporada do Campeonato Português. Braga, do Arthur Jorge. Segundo em finalizações por jogo. Quase 17 finalizações por jogo. Segundo em grandes chances criadas. 3,5 por jogo. Terceiro melhor ataque na Liga Portuguesa na atual temporada. 60 gols. Terceiro em menos finalizações para marcar. Ou seja, é um time efetivo. É um time que cria e aproveita bem. Terceiro em posse de bola. Quarto em aproveitamento. Quarto na nota geral do SofaScore, ou seja, consolidado na 4ª posição. Esse é o time do Arthur Jorge. Então fica muito claro para quem quer que o Braga do Arthur Jorge, ele é um time que joga muito, que procura o gol, é um time agressivo praticamente o tempo todo, mas é um time que sofre muito também. É um time que o famoso joga e deixa jogar. E isso pode ser um problema para o Arthur Jorge. Isso pode ser um problema para o Botafogo. Em que pese você ficar nos jogos de muita trocação. E não era muito o perfil, por exemplo, do trabalho do Luiz Castro e do trabalho do começo do Bruno Lage. Não era muito esse o perfil. O Botafogo não era um time de muita trocação. Era um Botafogo que controlava os jogos.
não é muito da característica do Arthur Jorge controlar, pelo menos no time profissional do Braga, o controle do jogo. O jogo era muito lá e cá, era muito joga e deixa jogar. Não foi muito isso que o time do Botafogo fez na temporada passada, no momento bem sucedido na temporada, que é o primeiro turno, que é praticamente o primeiro turno todo com o Luiz Castro e o começo do segundo com o Bruno Lage até a coisa dar aquela desandada. Então essa é uma questão. Para vir para o Brasil, ele claramente vai ter que subir o padrão defensivo da sua equipe, porque acho que numa trocação, eu acho que o Botafogo pode se complicar e perder alguns jogos importantes nessa trocação. Só como exemplo, o jogo contra o Júnior Barranquilla foi uma trocação absurda e o Botafogo saiu perdendo, né? O Botafogo perdeu por 3-1, reclama do primeiro pênalti, que eu acho que tem até argumentos para reclamar. Estilo de jogo, esquema de jogo. O esquema que o Arthur Jorge mais gosta é o 4-2-3-1, e aí casa muito com o Botafogo, porque ele gosta de volantes que saem para jogar, volantes que saem para construir, e o Botafogo tem essa condição, e ainda mais chegando o Alan no meio do ano, o Alan, né, o que apareceu muito bem no Vasco, jogou muito bem no Napoli, chegou a jogar na seleção brasileira, então ele gosta de volantes que construam, e ele gosta de pontas totalmente abertos, de pontas colados na linha lateral, e o Botafogo está repleto disso, né? O Botafogo tem jogadores com essa característica. Jefinho, tem o Luiz Henrique, Luiz Henrique voltando de lesão, tem o Júnior Santos, que pode fazer esse papel, tem o Savarino, que gosta de jogar aberto, embora afunile. Então, assim, isso funciona bem com o Botafogo. E ele gosta de um centroavante, ele gosta de alguém na área para se aproveitar desse volume. E o Botafogo tem o Tiquinho, que fez um primeiro turno fantástico de craque do brasileiro, fez um segundo turno ruim, tem a questão de tudo que ele passou com o pai dele. Então, assim, mas é um jogador claramente que sabe fazer a função de camisa 9, não tem dúvida sobre isso. Então, acho que nisso pode encaixar muito bem o Arthur Jorge com o Botafogo, com o que tem no Botafogo. Então, eu acho que nesse sentido de você ter um treinador que ele gosta, apesar de ter sido zagueiro, ele gosta muito do ataque, ele gosta muito de gerar oportunidades, de criar chances, como a gente viu nos números aqui do SofaScore. Eu acho que é bom para um time que tem peças ofensivas. Claro que vai ter que ajustar defensivamente. Até porque os laterais do Botafogo, por exemplo, o Damian Soares e, por enquanto, o Hugo, eles vão precisar estar muito atento na marcação, porque o Arthur Jorge gosta muito que os laterais participem da fase ofensiva, então eles vão ter que estar espertos na hora de recompor. Os volantes que saem para jogar vão ter que estar espertos para recompor. Mas eu acho que é uma situação boa para o Botafogo você ter um treinador que gosta do ataque. Os jogos do Botafogo vão ser interessantes, vão empolgar o torcedor no sentido de futebol jogado. Ele também é adaptável, por exemplo, no Braga jogou num 4-3-3 em alguns momentos, jogou num 4-4-2 em boa parte da temporada passada, então ele pode fazer isso. Gosta da marcação alta agressiva, o que tem gerado em alguns momentos a defesa um pouco exposta. Mas é isso, eu acho que é uma boa aposta do Botafogo, considero a aposta porque, de fato, é um treinador com 2 temporadas, agora, nesse momento, considerando agora uma temporada e meia, um pouquinho menos de 2 temporadas no time profissional, então considero uma aposta, mas acho que é um cara que pode dar muito certo no Botafogo, principalmente na questão de blindar o Botafogo do que vem de fora. Eu acho que isso o Arthur Jorge pode fazer muito bem. Quero te ouvir, o que você acha? O que você conhece do Arthur Jorge? Diz aqui embaixo nos comentários o que você está achando, você torcedor do Botafogo, diz aqui embaixo. E no mais, aquele ritual de sempre de like, se inscrever no canal aqui embaixo, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp e Telegram e vem aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo para baixar o app do SofaScore totalmente de graça e você tem acesso ao melhor app de estatísticas e resultados de futebol do mercado. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!